explicando. E eu até queria puxar por uma frase que você disse em um dos vídeos, né, Jamil, que você disse que a França deu uma grande lição ao mundo do que significa a democracia. Queria que você começasse explicando por isso. Porque o que aconteceu na França está sendo dito por todos os lugares como uma grande vitória da democracia. Olha, Fabiola, isso é muito importante a gente entender, porque não é só uma coalizão, vamos nos abraçar aqui, ó, vamos todo mundo junto, vamos fazer manifestação junto, vamos fazer comício junto. Não, foi muito mais do que isso. O que é que aconteceu entre o primeiro turno da eleição legislativa na França e o segundo turno? Só para a gente entender o sistema francês. Qualquer candidato a deputado, ele é candidato basicamente distrital. Então, por exemplo, aqui ao lado de Genebra, na região aqui da França, então escolhe-se um deputado. Esse deputado concorre em primeiro turno e segundo turno. E todos aqueles que obtiverem mais de 12% dos votos no primeiro turno passam para o segundo turno. O que acontece é que em muitos lugares o segundo turno tem dois ou três candidatos. E aí o que é que aconteceu? Qual foi essa aliança, esse pacto? O pacto foi, no fundo, muito simples. Todo lugar, todo distrito onde houvesse candidatos de centro, ecologistas ou de esquerda concorrendo contra alguém da extrema-direita, haveria um pacto, houve um pacto, para que todos desistissem em favor daquele que estivesse melhor colocado. Ou seja, Fabiola, na prática, políticos abandonaram suas candidaturas em nome da defesa da democracia, em nome da tentativa de barrar a extrema-direita. Então, não foi só um pacto, vamos aqui fazer um grande acordo e fazer um programa conjunto, etc. Não, não foi isso. Você imagina que nós tivemos aí, durante a semana, mais de 220 candidatos que foram ao segundo turno, que abandonaram a corrida para abrir mão, no caso, abriram mão das suas candidaturas para favorecer aquele do campo republicano que estivesse melhor posicionado para derrotar a extrema-direita. E funcionou. É isso que aconteceu. Simplesmente, nesses vários distritos onde havia uma concorrência entre o centro, ecologistas e esquerda e a extrema-direita, o que aconteceu foi que justamente houve essa união e, portanto, a extrema-direita foi derrotada. O resultado que nós vimos ontem, com a coalizão de esquerda chegando em primeiro lugar e o centro de Emmanuel Macron chegando em segundo lugar, é justamente o resultado desse pacto. Então, quando a gente fala houve uma aliança, houve um acordo, é porque, de fato, políticos abriram mão de suas candidaturas, abriram mão de interesses eleitoreiros imediatos em defesa da democracia. Foi isso que aconteceu ontem na França. Muito interessante, quero ouvir aí o sentimento de vocês, a sensação, a gente vê aí, teve muita gente aqui no nosso chat entrando agora, e com até o que o Jamil falou, né, Vive la France. Por que que é algo a se comemorar, Josias? Por que que hoje é um dia melhor do que na segunda-feira passada, né? Por que esse risco dessa extrema-direita? Porque algumas pessoas falam, ai, mas é tudo um bando de esquerdista. Por que que não se trata disso, hein, ô Josias? Nós estamos falando, Fabíola, de forças que têm um viés fascista, né? E o que a França fez nesse final de semana foi evitar que esta força política de viés fascista obtivesse maioria no legislativo. E se essa força tivesse obtido a maioria, estaria hoje indicando o primeiro-ministro na França. Então, na prática, estaria governando um dos principais países da Europa, berço do iluminismo, estaria hoje tendo um primeiro-ministro fascista ou de linha fascista. Então, não, é impossível não comemorar essa coligação que foi feita na França em defesa do bom senso. Aí há todos os problemas que a coligação produziu, não é? Produziu um legislativo pulverizado, sem uma maioria nítida. Então, a esquerda venceu a eleição no segundo turno, mas não obteve maioria suficiente para indicar o primeiro-ministro. Tampouco os liberais de centro do Macron, que saíram das urnas no segundo lugar,
tampouco eles terão condições de indicar sozinhos o primeiro-ministro. E a extrema-direita, essa então, nem se fala, não é? Então agora, o Macron, que ainda tem 3 anos de presidência pela frente, mais de 3 anos, ele tem um desafio enorme, porque criou-se um cenário político muito instável na França. Então você pode dizer, Fabiola, que a extrema-direita levou uma paulada, mas não está morta. Então, dependendo de como essas forças se organizarem agora, elas podem transformar esta vitória do final de semana em algo que tenha efeitos longevos, ou pode dar matéria-prima para que a extrema-direita volte lá em 2027, quando haverá eleições presidenciais na França, volte em condições de disputar o poder na França. Então, houve uma vitória parcial neste final de semana, que deve ser festejada por todas as razões, mas criou-se um quadro de instabilidade que agora precisa ser bem administrado por essas forças que saíram vitoriosas das urnas, e o eleitor como que informou ao Emmanuel Macron que não está gostando da presidência dele, né? E o intimou a dialogar. Então, ele vai ter que dialogar agora com as forças de esquerda, vai ter que produzir um primeiro-ministro que represente o resultado da urna. Tem dificuldade para fazer isso, tanto que pediu ao primeiro-ministro que renunciou no final de semana que permaneça, está ganhando tempo para ver como é que faz essa costura, que não é uma costura simples. E você, Thales, como é que você analisa, a primeira análise aí que você pode fazer para a gente sobre o que aconteceu nesse final de semana na França? Que lição isso traz para o Brasil e para o mundo? É claro que a gente tem que comemorar o fato de se ter barrado um avanço imediato da extrema-direita. Isso no momento em que o Trump está se colocando nos Estados Unidos, no momento em que o Milei veio aqui ao Brasil receber uma medalha de imbrochável pelo Bolsonaro, e isso foi muito bom. Abafou, inclusive, esse encontro do Milei com Bolsonaro. Então, tem aspectos muito positivos, mas vamos ter aí pela frente um ano, tudo que se prevê é um ano de grande instabilidade. Por que um ano? Porque, pelo sistema francês, você só pode ter novas eleições daqui a um ano. O Macron não pode convocar novas eleições antes disso. O mandato dele vai até 2027. Então, no mínimo, nesse próximo ano aí, vem um cenário de grande instabilidade. Por quê? Porque é provável que haja uma grande disputa entre a esquerda, dentro da esquerda, e também da esquerda com o centro, pelo controle da política no país. Isso é provável que ocorra. Então, vai ter esse um ano aí de ebulição na França. É o que mais se espera no momento, ainda com o risco de a extrema-direita, ela ficou em terceiro lugar, mas ela cresceu. Ela cresceu e isso significa que ela pode vir usar como argumento que foi impedida de assumir o poder por uma manobra dos partidos de centro e de esquerda. E com esse discurso, já que se fortaleceu e se continuar se fortalecendo, em 2027 a ter condições de realmente assumir o governo. Então, é uma situação equilíbrio instável, como diriam os físicos. Ô Jamil, tem muita gente perguntando e buscando essa informação. Tá, e agora, quem é que vai mandar na França? Quem é o grande poderoso da França? O sistema francês, o sistema político francês é muito diferente do Brasil, então há muita dificuldade de entender aqui, né? Lá é o semipresidencialismo. Como é que funciona agora? Chamou atenção quando, logo que saiu o resultado, o primeiro-ministro colocou o cargo dele à disposição. E aí, hoje pela manhã, Macron não, rejeita o pedido de demissão dele. Pede para que ele fique no governo, deixa ele no governo até pelo menos as Olimpíadas, que vem agora, né? Por que essa atitude de Macron? Quem é agora que vai mandar na França? Olha, essa pergunta central de todos os políticos e todos os analistas e de todos os franceses neste momento. Então, não é só uma pergunta brasileira. Ninguém sabe, Fabiola, essa é a verdade. Vamos tentar entender, então, o processo. O presidente Emmanuel Macron, ele tem a obrigação agora de escolher, obviamente,
um primeiro-ministro. O primeiro-ministro normalmente viria da força política que saísse em primeiro colocado na eleição. O problema é que justamente esse primeiro colocado não é do seu grupo político. Ele é um liberal, quem ganhou foi a esquerda. E mais especificamente, uma figura da esquerda, o Jean-Luc Mélenchon, que tem, obviamente, uma relação muito ruim com Macron. Então, não há uma possibilidade, pelo menos imediata, de simplesmente dizer, olha, a esquerda ganhou e, portanto, eles vão formar o governo. Inclusive porque eles não têm maioria absoluta. E aí o que aconteceria se o primeiro-ministro viesse justamente de um grupo que ganhou a eleição, mas não tem maioria absoluta? Ele tampouco conseguiria governar, ele tampouco conseguiria passar leis, projetos, etc. Ou seja, a França viveria uma paralisia extensa, inclusive, porque, claro, você tem uma situação muito complicada em termos desse jogo político. Então, o que é que vai acontecer a partir de agora? Os partidos políticos já estão sentados desde ontem tentando formar uma coalizão. Uma coalizão de quem com quem? Aí vamos esperar para ver, porque, obviamente, ninguém neste momento consegue prever. E aí, uma maioria que talvez chegue aí a 250, 260 deputados para poder minimamente governar. Está garantido que isso aconteça? Não, de forma alguma. Então, como o Thales colocou, é um período de extrema incerteza agora na França. Agora, dito isso, e eu acho que é um ponto fundamental, o que eu ouvi ontem e hoje pela manhã é uma convicção muito grande de liberais da esquerda e dos ecologistas de que, pelo menos, a eleição conseguiu garantir que a extrema-direita não chegasse ao poder. Todos eles falam a mesma coisa. Olha, não, eu não tenho nada a ver com a esquerda, esses liberais dizendo. A esquerda dizendo, eu não tenho nada a ver com os liberais. Mas nós temos um ponto comum, que era justamente impedir que a extrema-direita chegasse ao poder. Isso foi muito claro dessa vez, mas não é a primeira vez que acontece. Essa é a quarta vez na história, vamos dizer assim, recente da França, que há um pacto das forças republicanas contra a extrema-direita. Isso aconteceu em 2002, quando Jean-Marie Le Pen, que é o pai da Marine Le Pen, foi ao segundo turno, isso na eleição presidencial. Isso aconteceu em 2017, isso aconteceu em 2022 e agora acontece em 2024. O que a Marine Le Pen disse? A vitória só está adiada. Claro, ela já apontando para 2027. Então, é um cenário extremamente confuso, é um cenário absolutamente incerto em termos políticos, mas é também um cenário no qual ficou muito claro que existe ainda um componente, vamos dizer assim, estratégico dos partidos políticos e dos próprios eleitores, porque não adianta colocar só a culpa no partido político, quando, na verdade, os eleitores que foram às urnas votar, eles também entenderam esse perigo. E olha só que curioso, olha só o que aconteceu hoje pela manhã no partido de extrema-direita. Por semanas nós ouvimos, não, nós agora somos moderados, não, nós agora temos um discurso muito próximo de uma direita tradicional, republicana, democrática, nós agora não temos esses arroubos escandalosos que tínhamos no passado, e nós não temos nada a ver com o movimento neofascista, etc, etc, etc. Muito bem, perdem a eleição, ou pelo menos não conseguem chegar a um número suficiente para formar um governo. E aí, hoje pela manhã, o que é que nós ouvimos? Deputados, esses sim, moderados, que fazem parte, de alguma forma, do grupo de extrema esquerda, de extrema direita, dizendo o seguinte: o partido precisa mudar. Não dá mais para ter essas figuras neofascistas, xenófobas, racistas, homofóbicas, todos dentro desse partido. Ou seja, eles mesmos, no dia seguinte à derrota, admitindo que sim, o partido continuava sendo aquele mesmo partido xenófobo, racista e com posições claramente antidemocráticas. Tem tanta gente